Existe uma única coisa que praticamente todas as crianças mais desejam dos seus pais. Você sabe o que é? Muitos pais passam anos tentando dar tudo aos filhos, menos exatamente isso. Quando você entende o que é, começa a enxergar a relação com seu filho de uma forma completamente diferente. Pense comigo por um momento. Você sabe o que o seu filho realmente quer de você? Eu não estou falando do que ele pede no Natal ou no aniversário. Estou falando do que ele precisa no dia a dia, na relação com você. Muitos pais acreditam que sabem a resposta, mas a maioria acaba olhando para o lugar errado. E é assim que uma distância emocional, silenciosa, começa a crescer dentro de muitas famílias sem que ninguém perceba. A maioria dos pais acredita que os filhos querem coisas, brinquedos caros, videogames novos, roupas da moda, viagens, experiências cada vez maiores. Então, os pais fazem o que acreditam ser o melhor. Trabalham mais, se esforçam mais e passam mais horas fora de casa para conseguir dar tudo isso aos filhos. Quando conseguem, sentem que estão cumprindo seu papel. Mas algo curioso acontece. O filho recebe o brinquedo novo, fica animado por alguns dias, às vezes por algumas horas, e depois perde o interesse. Então, pede outra coisa, depois outra e mais outra. Com o tempo, muitos pais começam a pensar: meu filho nunca está satisfeito. Mas aqui está algo que muitos pais só percebem mais tarde. Muitas vezes, o filho não estava pedindo coisas, ele estava pedindo algo muito mais profundo: você. No fundo, o que os filhos realmente querem não pode ser comprado. Seu filho quer a sua atenção de verdade, não aquela atenção dividida entre ele, o celular, o trabalho e mil preocupações ao mesmo tempo. Ele quer os seus olhos olhando para ele quando ele fala. Ele quer sentir que, naquele momento, ele é a coisa mais importante do seu mundo. Pense em uma situação comum. Seu filho começa a contar algo muito animado sobre a escola. Talvez algo que aconteceu no recreio, uma brincadeira com um amigo, ou até uma conquista que para ele é enorme. Enquanto ele fala, você está respondendo mensagens no telefone. Talvez até diga, aham, ou que legal, mas os seus olhos continuam na tela. Crianças percebem muito mais do que imaginamos. E naquele momento, ele aprende algo silenciosamente. Talvez aquilo que ele está dizendo não seja tão importante. Agora, imagine a mesma situação de uma outra forma. Seu filho começa a contar algo e você guarda o celular. Olha para ele e escuta com atenção. Você faz uma pergunta, demonstra curiosidade e participa daquele momento. Para uma criança, uma atitude tão simples pode significar algo enorme. Significa, eu me importo, além da atenção. O seu filho precisa sentir que é realmente ouvido. Não enquanto você faz outra coisa ou responde de forma automática, mas com interesse genuíno pelo que ele está tentando compartilhar. Quando uma criança percebe que ela pode falar e ser escutada com atenção, ela aprende algo muito importante. A sua voz tem valor. E esse tipo de escuta também permite algo essencial na relação entre pais e filhos: enxergar o que está acontecendo com a criança de verdade. Perceber quando ela está triste, quando algo mudou, incomodou, quando está orgulhosa de uma conquista ou quando está passando por mudanças. Para uma criança, sentir que os pais a enxergam dessa forma é uma das experiências emocionais mais importantes da infância. E é aí que entra a validação emocional. Quando seu filho diz que está triste, frustrado ou com medo, muitas vezes ele não espera que você resolva tudo imediatamente. O que ele realmente precisa naquele momento é sentir que aquilo que ele está vivendo foi compreendido. Às vezes, frases simples fazem toda a diferença. Eu entendo como você se sente. Imagino que isso tenha sido difícil para você. Ou até, estou orgulhoso de você. Essas frases podem parecer pequenas para um adulto, mas para uma criança, elas ajudam a construir algo extremamente importante: autoestima e segurança emocional. E não estamos falando apenas de crianças pequenas. Cada vez mais, especialistas têm observado um aumento no distanciamento entre pais e filhos adultos. E uma reportagem da BBC News, baseada em estudos de pesquisadores e psicólogos, mostrou que esse tipo de ruptura tem se tornado cada vez mais comum em vários países ocidentais. Segundo pesquisas citadas na reportagem,
Mais de 1 em cada 4 adultos nos Estados Unidos relatou ter se distanciado de algum membro da família. No Reino Unido, estimativas indicam que cerca de 1 em cada 5 famílias também enfrenta algum tipo de distanciamento familiar. Esse fenômeno é conhecido como distanciamento familiar, quando um filho adulto decide cortar totalmente o contato com os pais ou outros parentes por um longo período. Pesquisadores explicam que isso geralmente não acontece por causa de um único evento. Na maioria das vezes, é resultado de anos de conflitos, diferenças de valores ou sentimentos que nunca foram realmente ouvidos. Alguns rompimentos surgem por experiências dolorosas, como abuso ou negligência. Outros aparecem por divergências cada vez maiores na forma de enxergar o mundo, em temas como política, religião, estilo de vida ou escolhas pessoais. Muitos especialistas apontam que, em diversos casos, o afastamento começa muito antes, em pequenas desconexões emocionais que se acumulam ao longo dos anos. Conversas que não aconteceram, sentimentos que não foram escutados, relacionamentos que foram se tornando cada vez mais distantes e que, quando essa distância cresce demais, às vezes o resultado é um afastamento definitivo. Para os adolescentes, essa decisão pode trazer uma falsa sensação de proteção emocional. Isso porque ela, na verdade, traz consigo uma carga enorme de sentimentos de solidão, perda e saudade das tradições familiares. E para os pais, o impacto costuma ser ainda mais doloroso. Muitos relatam sentimentos profundos de tristeza, culpa e arrependimento. Por isso, a conexão emocional construída hoje com seus filhos é tão importante e ela é a base de todo o relacionamento que vocês terão no futuro. E é por isso que pequenas atitudes podem fazer uma diferença enorme. Desligar o celular por alguns minutos, olhar nos olhos do seu filho quando ele fala, perguntar como foi o dia dele e realmente ouvir a resposta. Sentar no chão para brincar, dar um abraço sem motivo, dizer eu te amo olhando nos olhos. Esses momentos parecem pequenos, mas para uma criança significam tudo, porque nesses momentos ela sente algo muito importante. Meus pais estão realmente aqui comigo. Daqui a alguns anos, o seu filho provavelmente não vai lembrar quantos brinquedos recebeu, mas ele vai lembrar claramente de uma coisa: se os pais estavam realmente presentes. E muitas vezes são apenas alguns minutos de atenção verdadeira que fazem toda a diferença. Então eu quero terminar esse vídeo com uma pergunta simples. O que você pode fazer diferente hoje? Talvez seja brincar com seu filho por alguns minutos sem distrações, talvez seja perguntar como foi o dia dele e ouvir com atenção, ou talvez seja apenas dar um abraço e dizer que o ama. Porque muitas vezes são exatamente esses pequenos momentos que se transformam nas memórias mais importantes da infância. Agora eu quero saber de você, na sua opinião, qual é a coisa que um filho mais precisa dos pais? Escreva aqui nos comentários e se esse vídeo fez você refletir, compartilhe com outros pais que também querem construir uma relação mais forte com seus filhos. E se você quer continuar aprendendo sobre parentalidade, desenvolvimento emocional e como fortalecer a conexão dentro da família, inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo e seja muito bem-vindo ao Lugar Entre Nós.